prazer estar aqui nessa noite com vocês. Sejam bem-vindos, Fabiana, Amanda, Márcia. Olá, professora. Aí. Boa noite. Tudo bem? Como é que tá? Tudo maravilhoso. Tudo em paz. Muita Ótimo. saúde para falar de um assunto que a gente é apaixonado, né, professor Juraci? Pois não é? Que é docência, É né? mesmo. Olha, tá aqui vários alunos, viu, acenando. Você tem, É assim, o um fã-clube meu, enorme, viu? Legal. A gente vamos aguardar só mais uns 5 minutinhos. Tá bom, tranquilo, Né? professora. Enquanto as pessoas estão entrando, Tranquilo. pouco a pouco. Olha aí, Hoje eu fui fazer... eu acho que eu conheço esse sofá, viu? Você tá aí na Unieducar, né? tô aqui porque aqui essa hora tá silencioso. Tá tranquilo. Eu tô aqui também no polo da gente, Pois aqui é. do Pátio Dom Luiz, tudo calmo. Isso. Se Com for para casa é águazinha, cachorro vamos latindo. hidratar. Com Isso. certeza. Que maravilha. A gente começa já. Estou muito feliz em estar aqui fazendo essa live com você, mediando, né, na realidade, o meu papel hoje, né, como diz, eterna aluna, né? Legal. É sempre de muita gratidão de estar aqui com o meu querido professor. Eu também. Ó, o João Milton aí, Pois o presidente do Inesp, está chegando também. Né, nos Olha aí, que maravilha. Vamos chegando e a gente tem que ir aqui, vamos acenando para esse pessoal. Olha aí, seja bem-vindo, viu? O Douglas Rodrigues, Neudson, João Milton, Jailson Amorim. Não, vai ser a live mais concorrida do Conselho. Moisés Duarte. Legal. Professor, eu estou à disposição, viu? Hoje eu estava fazendo as contas de quanto tempo eu ensino, né? Aí eu então aí começa isso. Essa parte eu acho que eu não vou nem perguntar. Eu fui sua aluna. Mas eu entrei, eu era quase menor aprendiz quando eu entrei na faculdade. Foi mesmo. Quase que chega lá de andar já. Meu Deus do céu. Quase chegava lá de fralda. Mas, gente, vamos aqui iniciar. Vamos lá. Né? Mais uma live do Conselho Regional de Contabilidade. Aqueles que ainda não me conhecem, sou a professora Ana Flávia Chaves, contadora com muito orgulho e coordenadora da comissão virtual do Conselho de Contabilidade aqui do Ceará, da qual o professor Juraci também participa como membro. E estamos aqui, né, falando de um tema muito importante que é sobre a docência do ensino superior como uma ferramenta de desenvolvimento profissional. O presidente chegou agora, professor. Robson Castro. Meu presidente, seja bem-vindo. O presidente acabou de entrar aí na live. Aí. Seja bem-vindo, presidente Robson. Que maravilha. Então, estou dizendo que vai ser uma live top, né? Mas, nosso presidente está aqui nos prestigiando. Seja muito bem-vindo. Tive a honra de ser conselheira no outro mandato dele e atualmente participo com muito amor dessa comissão de educação virtual. E ao longo do nosso bate-papo, nós vamos conversar sobre essa trajetória e como a docência, ela desponta agora para uma grande transformação entre uma docência que a gente, né, aprendeu que era um pouco mais presencial e tradicional, para uma docência que é um pouco mais digital. Né? Isso não quer dizer que no digital não tem importância mais o docente. Pelo contrário, eu acho que a empatia através das ferramentas digitais exige do profissional que está como educador, assim, realmente que ele aprenda e desenvolva outras habilidades, além das habilidades conceituais e de interação que existia anteriormente, porque a gente precisa ser high-tech, não é verdade? Com certeza. Olha aqui, Guilherme mandando um abraço. Olha, Lauro Chaves Neto, marido tem que participar. Tem que participar. Ainda bem que está virtual, porque não falamos aqui de um assunto que pode ter rixas aí, que são os futebol da vida, né? Então, também queria, antes de começar as perguntas, professor do Juraci, informar todos os colegas que estão aqui presentes, né, o nosso presidente mandando um forte abraço, outro, mas que essa live ela vai ficar gravada e qualquer momento vocês vão ter acesso
posteriormente lá no nosso canal do YouTube aqui do Conselho Regional de Contabilidade. E eu falei, né, que preparamos um pouquinho antes essa nossa conversa, para o meu querido, né, professor, que eu tenho realmente uma pessoa que marcou muito a minha vida. Eu acho que todos nós educadores nos inspiramos em outros educadores. E eu fui aluna dele na Universidade Federal do Ceará, né? À época, com um pouco mais de cabelo, não era professor, mas era um professor muito dinâmico e realmente que eu me inspirei para, após me formar, ingressar também por essa área acadêmica a qual eu atuo até hoje. Então, eu queria fazer essa apresentação um pouco mais formal, professor Juracy. Ele é bacharel em Ciências Contábeis, em Direito, ele é doutor em Direito, mestre também em Controladoria, especialista em Auditoria, né? Fundador e professor da Unieducar. Também é fundador e editor da revista científica da Semana Acadêmica. É diretor de estudos tributários da FEBRAVIP, diretor executivo da Auditex e membro da nossa Comissão de Educação Digital aqui do CRC, que a gente tem aí grandes desafios juntos pela frente, né? Muitas pessoas entrando, colegas, sejam muito bem-vindos. Chico Pontes, o Bruno chegou agora. Olha, que maravilha. Legal. Eu queria dizer para vocês que a docência, antes de mais nada, ela é uma vocação. Então, a gente vai falar um pouquinho, um bate-papo, passar um pouco por um pouco do entrevista com o professor Juracy, e que vocês que estão aqui nos escutando, muitos são alunos ou colegas, percebem que esse ato de ensinar, ele começa quando a gente até tem os nossos filhos, e os alunos, em alguns momentos, são para cada um de nós educadores como filhos, que nós queremos que eles vejam e cresçam e possam aí até nos superar em termos, né, de brilhar e intelectualmente falando, porque a melhor coisa é a gente fazer parte de uma trajetória de sucesso. Por isso eu abro aqui a nossa live falando uma outra apresentação do professor Juracy, que é um profissional que abre portas para vários dos seus alunos e que ele é uma pessoa que nos deixa muito felizes, porque ele vibra com cada vitória dos seus alunos. E eu sei que é de coração, por isso, em nome de todos os seus ex-alunos, né, queria aqui prestar essa homenagem, que poucas vezes os educadores são lembrados. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado, professor. Muito obrigado. Viu? Durante todo esse processo, que muitos alunos ainda possam passar, né, por suas mãos aí abençoadas. E aí vem aquela pergunta, né? Há quanto tempo você já ensina, professor? Se não quiser responder, fale assim, en passant, não é? Pois é, porque professor. Isso é importante depois a gente entrar como foi que você entrou nesse mundo digital. Não é verdade? Olha, na verdade, a minha primeira experiência como professor, né, foi ainda trabalhando, na época, até junto com o presidente Robson, né, na MARP Auditores Independentes, MARP Auditores Associados, do nosso professor querido, ex-presidente do Conselho de Contabilidade, Pedro Coelho Neto, né? Nós trabalhávamos com assessoria, auditoria contábil, e todas as sextas-feiras à tarde, a equipe decidiu que ia atuar ensinando outros colegas, né? Então, a cada semana, uma pessoa era sorteada ou eleita o professor daquela matéria que tinha mudado e tudo e tal. Como contabilidade fiscal muda muito, né? Então, a cada semana, uma pessoa tinha que estudar para as sextas-feiras à tarde ministrar o treinamento para os colegas. Então, essa foi a minha primeira experiência mesmo, assim, como docente, né? Não era uma coisa formal, mas foi a primeira degustação que eu tive e, para mim, foi fantástica. Abriu realmente a minha mente, os meus olhos para essa atividade que eu desempenho até hoje. Olha, vou lhe dizer uma coisa, que eu tive lá nessa mesma geração, fui estagiária lá com o Pedro Coelho e você deixou um legado, porque tinha a mesma reunião na sexta-feira. Que coisa maravilhosa. Nós, né? Não foi só eu, né? Foi o grupo, né? Na época tinha um grupo muito coeso, né? De colegas, o presidente Robson do CRC
fazia parte do grupo, assim como eu fazia também. E foi uma coisa que foi tão legal, Ana, porque foi de baixo para cima, assim. Não foi uma imposição da empresa, né? Mas foi uma necessidade que o grupo teve e o grupo propôs à supervisão, né? E a supervisão aceitou. Então, às sextas-feiras, o grupo não saía para trabalhar, o trabalho era interno, era um trabalho de reciclagem, de capacitação profissional. E cada um dos colegas tinha aí uma função de rodiziar, né? E estudar o assunto na semana para ministrar o treinamento na sexta-feira. Então, assim, foi uma experiência encantadora e, assim, que agregou muito valor profissionalmente para mim, eu acredito para todos os outros colegas também. Pois é, e como foi essa sua transição ou a iniciação para a área digital? Porque a gente sabe, né, que com a pandemia tudo foi potencializado. Sim, mas claro. alguns de nós já víamos numa trajetória, né, e você sempre, como de vanguarda, sempre estava na frente. Conta aí pra gente. Na verdade, assim, foi meio que acidental, né? Eu comecei a ensinar online meio que acidental. Em 1998, eu criei um repositório na internet e ficou até 2003. Em 2003, eu estava procurando a maneira de migrar para esse mundo da educação digital. Em 2003, né? Acho que tem muita gente que está assistindo aqui que não era nem nascido, né? E aí eu criei que seria uma plataforma e embarquei 14 cursos que eu tinha, embarquei 14 cursos de forma online. E quando eu contava, Ana, que eu estava dando aula pela internet em 2003, a maioria das pessoas que encontram... Rapaz, você é doido, rapaz, isso não existe não, rapaz, assim, quem é que vai criar aula pela internet? E as provas, como é que os alunos vão fazer as provas, né? Então eu tinha que, em 2003, há 18 anos, né, explicar coisas que hoje as pessoas estão falando diuturnamente, né? Assim, mas eu já falava isso em 2003, eu já comecei a fazer a apresentação em 2003 para várias pessoas no Brasil inteiro, né? Porque a internet ela tem essa grande vantagem, ela não tem limitação geográfica, né? Olha, eu acho interessante, assim, quando a gente fala de vanguarda, porque quebrar os paradigmas, não é verdade? Com certeza. Na hora em que você quebrou esses paradigmas, hoje a gente vê que tantos anos, né, depois, e até por uma questão de uma conjuntura aí, não muito positiva, mas que a gente sempre transforma, muitas pessoas tiveram que ingressar nesse mundo digital e no começo, principalmente no ano passado, as pessoas tinham tantas críticas e não gostavam. E quem não estava preparado teve que aprender e ensinar ao mesmo tempo. Aí o que a gente vê hoje é que muitas pessoas dizem assim, não, eu não quero mais voltar para o presencial, porque conseguem perceber, né, a maravilha que tem no digital, porque você estuda no seu ritmo. A aula está lá gravada, você vai no seu ritmo. Se você é mais rápido, você bota mais rápido. Se você precisa de mais visualizações, você visualiza no horário que você quer, né? E também aonde você quer. Então, isso, para mim, é uma coisa fenomenal. Agora, dentro dessa nova realidade, em que o nosso educador, ele tem que ser também high-tech. Agora, qual é a profissão que não tem? Né? Como é que você vislumbra, né, assim, as vantagens de um profissional de contabilidade também, né, se apaixonar aí por essa carreira vocacionada da educação, principalmente no nível superior, né, que é uma paixão, você vê que futuramente você está ali e depois aquele aluno vai ser seu colega, né, de trabalho, quem sabe. Eu estou aqui de frente para uma ex-aluna, né, que superou o mestre, né, que a Ana Flávia é exemplo de uma pessoa que eu tive o prazer, né, de participar do processo de facilitação. Ela foi a melhor aluna da turma no ano que eu participei lá na UFC. Mas assim, Ana, para os profissionais de contabilidade, eu diria que é uma oportunidade assim fantástica atuar como professor também, entendeu? E muitas vezes as pessoas têm assim, mas eu não vou atuar como professor porque eu não sei ministrar aula e tal. A gente não nasceu aprendendo a andar. Então, assim, tudo faz parte de um processo de se aproximar, né? Pedir ajuda, pedir apoio, né? Encontrar quem possa ali estar desenvolvendo junto e treinar, né? Treinar mesmo, treinar efetivamente. Então, as vantagens são inúmeras, desde as vantagens financeiras, né? Porque se constitui numa outra fonte de renda, até as vantagens de posicionamento profissional, porque assim,
o profissional contador, contabilista, que se posiciona, que se apresenta para os seus clientes, que se apresenta para o mercado, que se apresenta para os seus próprios alunos como professor, ele fatalmente tem um destaque, ele é uma referência onde quer que ele atue. Então, assim, se ele trabalha numa multinacional e também ministra aulas, naquela multinacional, naquele escritório, naquela empresa, naquela organização, ele é referenciado. Olha, fulano ou fulaninha, fulaninho ou fulaninho, eles são professores, ele é professor e tal, ele ministra aulas. Então, assim, além da vantagem de que o profissional que atua numa determinada atividade e ministra aula de forma paralela, obviamente tem que ser uma coisa bem dosada, ele não pode aí ministrar aulas em excesso, né? Ele tem uma outra vantagem, sabe? Que ele é um eterno estudioso, né? Você sabe, Ana, que para a gente ministrar uma aula, a gente tem que estudar muito. A gente tem que estudar muito, se preparar, comprar livros, né? Fazer download de artigos, pegar exemplos, mostrar para os alunos em sala de aula como é que se aplicam aqueles princípios, aqueles pronunciamentos na prática, né? Eu fazia isso. Aliás, eu faço isso. Quando eu entro na sala de aula, quando eu estou aqui na câmera ministrando aula online, eu falo da parte teórica, mas em seguida eu digo, olha no balanço como é que isso é desenvolvido, olha como é que isso é manejado. Esse princípio, esse pronunciamento do CPC é aplicado assim, pela Petrobras, pela Vale e tal, e por tantas outras que publicam balanço que a gente pode utilizar nas nossas aulas. Olha, eu digo que o educador, ele é um eterno aprendiz. Com certeza. Né? E eu queria aproveitar e agradecer sempre você muito, assim, me deixando sem jeito, né? Mas eu fui uma aluna e eu queria aproveitar para dar um testemunho, que eu já escutei vários colegas dizerem assim, mas eu não tenho essa habilidade para falar e eu sou tímido. Quando eu era aluna, professor Juraci, eu sempre gostei muito de estudar. Então, essa curiosidade eu sempre tive. Mas eu tinha uma timidez que eu mal falava. Exatamente. Então, ele tipo forçava... Cheio de aparelho aqui no dente, né? Pelo amor de Deus. Quando ele dizia assim, vem aqui para frente resolver qualquer coisa, eu já tinha feito indo voltando e ele ficava só, né, com um sorriso no rosto, dizendo assim, agora ela vai aprender. Não é? Isso. E eu queria dizer que é possível você quebrar, né, essa barreira de ser tímido. E isso também tem um retorno profissional muito bom, porque hoje nas empresas, o nosso perfil de profissional de contabilidade é chegar numa empresa e ter um posicionamento, saber se colocar numa reunião, e não apenas preparar o material para que alguém pegue aquele material e faça análise. Então a gente tem condição. Até porque tudo está sendo tão automatizado que a parte mais operacional o sistema faz. Então a gente tem que estar preparado. Isso vem sendo dito há muito tempo, mas isso é a prática, gente. Isso. Então dá para você quebrar esse paradigma. Com certeza. E professor Juraci, já vou lhe passar a palavra, porque a gente fala muito, viu? Por isso que o professor tem só esse problema. Nós dois. Não é a gente fala de Como disputando aqui. Mas eu vou lhe dizer o seguinte, que se você tem uma dificuldade, isso pode ser vencido com algum curso. Um curso de oratória, né? Trabalhar e exercitar. Né? A gente fala de atividade física, como é que você faz? Tem que ter disciplina e repetição. Exercício. Então, o ato de você ir para frente, né, ministrar um curso, tanto faz se tem uma turma ou se está gravado, isso você, com o tempo, você vai percebendo. Agora, a essência, que é o conhecimento, ele tem que existir. Com certeza. Se você não tem esse conhecimento arraigado, e assim, com muita segurança, aí realmente vai ser difícil você ministrar uma aula. Exatamente. Vão vir perguntas e você vai ter que dizer o quê? Espera aí que eu vou ver, não vai dar. Né? É claro que isso não quer dizer que a gente saiba tudo. A gente também tem que ter humildade. Não, esse item eu ainda não vi, mas eu vou pesquisar. E você pode ter certeza que amanhã tem um livro escrito desse assunto. E você ainda me ajuda a escrever. Ainda tem isso, né? Mas, professor... Você tocou num aspecto muito importante, que é um ganho para o contador, é um ganho para quem trabalha com contabilidade, auditoria e perícia. Você acabou de falar o quê? É o profissional saber se vender, saber vender a sua imagem, saber vender a sua mensagem, saber vender o produto do seu trabalho, o produto do seu conhecimento. Então, como você falou que cada vez mais as atividades estão sendo automatizadas,
Então, a grande sacada do profissional hoje, do consultor, do auditor, do perito, é poder fazer uma boa apresentação da solução que ele vai entregar para aquele problema, né? Os profissionais que atuam com consultoria, com auditoria, com perícia, eles vendem soluções. Então, para se vender uma solução, tem que ter habilidade para formular uma apresentação bem modelada, né? Que tenha começo, meio e fim e que foque naquela necessidade do cliente. O cliente está com dor de quê? Ele está com a dor de não poder fazer um planejamento, ele está com dor de não poder fazer um fluxo de caixa, ele precisa de uma auditoria numa determinada área. Então, antes de pegar o trabalho, o auditor, o contador, o consultor, o perito, ele tem que saber se vender como pessoa, né? E aí posicionamento, aí entra uma série de outros aspectos que também na docência a gente aprende. Apresentação pessoal, né? Cabelo todo tempo cortadinho, assim como eu, curtinho, tá vendo? A barbinha feita. Olha, eu botei um blazer para falar com vocês aqui. A professora também, tenho certeza. Eu segui meu mestre. Eu coloquei um blazer aqui, eu estou sozinho, não tem ninguém aqui comigo. Mas por que eu coloquei um blazer? Por que eu coloquei uma boa camisa? Em respeito à minha audiência, né, professor? Em respeito à nossa audiência. As pessoas que vão entrar, que entraram agora, que estão nos assistindo, e aquelas outras que ainda vão acompanhar esse vídeo gravado, elas têm que perceber naquele profissional, aquele profissional tem que inspirar confiança, né? Do jeito que ele fala, do jeito que ele se porta, como é que ele está apresentado e principalmente como ele apresenta as suas ideias, como ele vai entregar para o cliente a sugestão da solução daquele problema. Esse é um ganho fantástico que por si só, mesmo que a docência não desse nenhuma outra vantagem, professora, a docência no ensino superior já entrega essa ferramenta que é fenomenal, porque vai conseguir alavancar em muito, a atividade que a pessoa tem como atividade principal. É porque assim, né, professor Juraci, na prática, na hora em que você vai apresentar um trabalho em uma empresa, você já está ali ministrando uma aula. Exatamente. Porque você vai explicar um balanço, você vai saber de onde veio, para onde foi, você vai ter que dar todo um arcabouço das regras atuais, você vai ter que falar da tributação. Exatamente. Existe uma limitação de tempo, então, além da apresentação, a objetividade também é muito importante. Claro. E eu volto a bater nessa tecla do conteúdo, porque às vezes a gente tem um lado oposto, as pessoas que não são tão tímidas, mas às vezes falam tanto, né? E a gente brinca que não tem nada a dizer, porque é mais do mesmo. Isso, Então é necessário, né? Nossa profissão, estamos eternamente em aprendizado. Porque a gente precisa de uma legislação que mudou. Então tem que estudar. E muitas vezes o profissional de contabilidade ele não tem nem tempo, porque antes de alguém vir com a súmula, com questionamento, ele já está botando na prática. Com certeza. Então, é algo realmente desafiador. Mas é o desafiador que nos move. E dentro dessa realidade, uma outra pergunta que muitos colegas fazem é assim, como é que a gente concilia? Não é? Porque não deixa de você ter, de repente, 3 expedientes. Porque você vai ter, né, o seu escritório, a sua empresa, ou você está prestando um serviço, ou você tem uma atividade fixa num conglomerado, numa corporação. E aí? Né? Você está disposto a ter mais um expediente? Isso. Essa é a pergunta que eu lhe faço. Aí vem uma outra expertise, uma outra habilidade que o profissional tem que ter, que é a gestão do tempo, a organização das atividades. Alguns profissionais não delegam suficientemente na atividade principal e aí se sobrecarregam de tarefas. Então, assim, aí vem uma série de outras coisas. Mas eu diria, para o profissional de contabilidade que quer começar com o ensino superior, já tem muitos depoimentos aqui, tem um colega que chegou e você está aprendendo muito depois que começou a lecionar. Mas é isso mesmo. Eu diria o seguinte, olha, a atividade de docência, ela pode ser basicamente uma atividade que você desenvolve paralela, mas não é aquela atividade que você vai ter ali uma carga horária muito elevada. Por quê? Porque, como a professora falou, você já trabalha 2 expedientes. Então, não é adequado, não é de boa escolha que você
ministre aula de segunda a sexta, mais o sábado, mais o domingo e tal. Por quê? Porque nós temos que ter tempo para cuidar de nós mesmos, temos que ter tempo para os nossos cônjuges, para os nossos filhos. Então, se o profissional ele deseja fazer essa experimentação, o ideal é que ele dose isso com muito cuidado, de acordo com a sua realidade, né? Mas realmente o terceiro expediente é uma coisa que me acompanha. Eu vou só fazer aqui um contraponto, porque o legal é isso, pessoal. A gente vai fazer um contraponto. Claro. Eu comecei a minha carreira docente dando aula na Universidade Federal. E eu tinha uma empresa de contabilidade. Sim. Mas a paixão pela sala de aula foi crescendo e eu fui fazer mestrado. Claro. E nessa hora eu fiz uma opção de ir só para a área docente. Claro. Né? Então, assim, não quer dizer que porque você fez essa opção de fazer um mestrado, depois um doutorado, quer fazer um pós-doc, a gente também pode ser um profissional de contabilidade, educador e feliz. Né? Com certeza. E pode colocar sua empresa na área de educação também digital. Com certeza, com certeza. Então, o que eu acho é que a gente tem que ter um leque. Agora, se a pessoa está tendo como atividade principal, né, a contabilidade mais focada nas empresas, como assessoria, ou você é concursado de algum órgão, você pode ter uma atividade a mais? Sim. Com certeza. Só que a nossa vida, o que a gente viu agora na pandemia, é que cada vez mais a gente tem que buscar esse equilíbrio. Com certeza. Né? Eu digo que a administração do tempo, ela é, primeiro, a arte do equilíbrio. E você falou muito bem. Que equilíbrio? A gente tem que estar bem espiritualmente, tem que estar bem com os nossos familiares, porque isso vai fazer com que a gente tenha uma maior produtividade. Com certeza. Eu diria que a sala de aula, ela descortina a nossa alma de educador. É mesmo, eu não consigo ver como algo que é pesado. Tem gente que vai para lá, ai meu Deus, eu estou dando aula. Não é isso. Quando a gente vai falar do que gosta, isso é um momento de lazer, no sentido que você se descortina. Existe sim, realmente, alguns dias, se você está com um semblante mais triste, isso reflete. Claro, porque somos seres humanos. Então, ninguém vai querer ser aqui nem super-homem, nem Mulher Maravilha, porque ao longo do caminho existem perdas, né? E agora perdas complexas, né? De familiares, de colegas. Infelizmente, que infelizmente acontece, mas isso não quer dizer que a gente não vá para cima. Então eu acredito muito que a gente tem que estar inteiro aonde está. Por isso que tem que ter. Agora, a gestão do tempo, ela é necessária. Ela faz parte. E aí, eu queria aproveitar esse item da gestão do tempo, que você falasse um pouco como é que você faz a sua gestão do tempo. Não é porque eu me espelho muito em você, professor. E eu vejo que você consegue e nada, e pula, e corre. E eu digo, gente, eu quero ser assim. Eu ainda estou agarrada com os livros, trabalhando, tenho uma família, cachorro, futebol, que eu adorei. Mas a parte assim do corre, pula e nada, não é? Fale um pouquinho dessa experiência, porque eu acho isso tão interessante, eu acho que isso aí é válido. É um processo, né, de teste, de ajuste, de aprendizado, mas assim, o meu dia começa às 4h30 da manhã, né? Todo dia acordo 4h30 da manhã e faço logo atividade física para ficar kits com o meu corpo, né? De 1º de setembro, completam-se 21 anos, vou completar 21 anos de atividade física ininterrupta. Então, assim, eu estava com 33 anos, estava muito acima do peso, né, e tudo, e eu decidi... as minhas fotos com 33 anos, parece que eu tenho 53, e a foto que eu tenho 53 parece que eu tenho 33, né? Então, assim, meu dia começa às 4h30. Tomo meu primeiro café, o pré-treino, né, vou para academia, eu vou à praia, ou vou nadar, ou vou caminhar, ou vou fazer bicicleta, ou vou andar de skate, né? E chego em casa, tomo o segundo café da manhã, até 7 horas eu tenho que tomar o segundo café da manhã, 7h30, 7h45 eu já estou desenvolvendo atividade, né, de trabalho mesmo, né? E, eventualmente, o terceiro expediente acontece, né? Eu até criei um programinha no YouTube que chama Terceiro Expediente, que eu entrevisto pessoas no Terceiro Expediente. Mas é uma questão, professora, de a gente colocar aquilo como compromisso.
todo dia a gente não almoça, né? Todo dia a gente não tem que dormir, todo dia a gente toma banho, escova os dentes e tal. Então você organiza, é como quem está estudando para concurso. Quem está estudando para concurso, o que é que a pessoa faz? A primeira coisa, cria o cronograma de estudo, né? Olha, terça à tarde eu vou estudar estatística, quarta de manhã eu vou estudar matemática, quinta de... Aí, então, daquilo ali, quem está estudando para concurso não pode escapar. Se escapar, ele sabe que o plano dele vai para lá abaixo. Então, da mesma forma, a gente, olha... E aí também eu criei algumas regrinhas. Assim, o sábado é o dia assim, que eu corro a praia e vou pro kite, eu quero velejar, entendeu? No domingo é o domingo assim, dedicado integralmente à minha esposa, às minhas filhas, entendeu? Eu não marco nada de trabalho no final de semana, entendeu? Assim, eu já fui um workaholic que trabalhava sábado, domingo, feriado, ano novo e tal. E aí eu percebi que eu estava fazendo uma série de coisas erradas. E quando a gente decide trabalhar os sábados e domingos, durante a semana nós já vamos reservando aquelas coisas para resolver no sábado. Isso vira uma estratégia mental. Isso é uma neurose. Que é muito ruim. Eu estou me libertando disso, igual a você. Até Ótimo, uns 2 anos atrás, eu sabia nem como é que seria o meu sábado. A professora Gardênia chegou aqui. Que maravilha. Olha, mas esse seu depoimento, sabe, professor Juraci, ele é tão importante, por quê? Porque muitos colegas, né, têm essa vontade de ir para a área da docência e eles travam. Por quê? Porque existem outras questões que eles têm que resolver. Eu acho que essa de ter um final de semana, né, é algo muito importante. A atividade física, isso também é importante para manter assim, um espírito mais otimista, né? Professora, e também avise cuidar aí. Da saúde, né? Avise aí aos participantes que antes do final da live eu vou mostrar aqui o estúdio, vou fazer o convite para o pessoal ministrar a aula aqui, viu, professora? Não, eu tô aqui, é porque eu tô seguindo, tem um script, viu? A gente é super organizado, eu tô aqui no meio das perguntas. É porque eu tô matando ele do coração. Ele manda aqui um negócio, eu digo, não, vou improvisar para dar emoção no coração dele. É certo, é claro. Né? Mas o que eu queria que você colocasse, ainda tem tempo, a gente ainda tem 27 minutos. Não, eu quero só deixar a expectativa para o pessoal que está aí, que eu vou apresentar o estúdio. Vou mostrar um pouquinho aqui eu tive da nossa aí sede, antes da reforma, eu estou já voltando, porque eu adorei. Mas, gente, legal. Olha, e qual é a minha pergunta, assim, é que falando ainda das vantagens, todo profissional de educação, principalmente superior, ele produz. Isso. E aí eu queria que você colocasse um pouquinho, assim, porque eu vi aqui, né, que você há muito tempo... já está à frente aí da editor e fundador da revista científica. Sim. Já tive acesso a muito material da revista, com muita qualidade. E vejo sempre a sua produção. Artigos são livros, e isso acompanha a nossa vida, né? A gente tem sempre uma dissertação ali, um artigo aqui, uma tese no meio do caminho, não é? E eu queria que você abrisse... Né, assim, mostrasse esse outro lado, que algumas pessoas também não perceberam ainda esse benefício, porque isso também é uma publicidade muito positiva. Claro. Produzir, né, professora, ou artigos científicos, né, ou tese, dissertação, né, ou artigos de opinião que você publica em blogs, ou veículos de comunicação como Folha, Poder 360, Estadão e tal... isso aí gera uma necessidade, gera uma outra expertise. Você tem que estudar muito para produzir um artigo técnico mesmo, um artigo científico. Você tem que estudar, você começa a entender a diferença mesmo entre o senso comum e aquele conhecimento produzido de forma metodologicamente, né, cientificamente embasado, né? Então, assim, eu, ao longo da minha trajetória, né, tenho mantido uma constância em publicações. Agora mesmo, hoje, eu estou trabalhando no artigo científico, né? No artigo mais técnico. Estou fazendo a investigação sobre a regressividade do ICMS e de como a União afeta a saúde financeira dos estados, interferindo ou entrando na competência dos estados. Então, para isso, eu peguei alguns artigos de outros colegas, estou estudando, né? E, além disso, eu costumo produzir alguns artigos de opinião que a gente manda. Eu já publiquei na Folha de São Paulo, em março desse ano eu publiquei Folha de São Paulo, já publiquei Estadão, publiquei Poder 360, Congresso em Foco, Correio Brasiliense.
Enfim, e além disso, tem os meus artigos de opinião que eu publico no meu blog, no blog da Unieducar, né? E aí, professor, mas é muito, uma... Às vezes eu estou discutindo com a pessoa e querendo fazer alguma argumentação, e na hora que eu estou fazendo a argumentação, quando eu acabo, eu assim, puxa, isso aqui ficou legal. Eu vou fazer um artigo. Aí faço um artigo de opinião, né? Faço um artigo de opinião, mas eu, rotineiramente, ou seja, permanentemente, eu estou produzindo artigos técnicos, artigos que têm um embasamento, né, mais denso, né? Um pouquinho mais denso mesmo. Pois é, então eu estou colocando isso, pessoal, porque todos esses itens compõem o que é um profissional da educação superior, claro, para, né, ter sucesso. E que é factível com a nossa profissão. Porque a nossa profissão, ela exige um certo perfil, né? E esse perfil, ele casa com o perfil de um educador. Sim. Por isso que a gente consegue compor ou continuar com as duas, ou até enveredar, né, pela área. Sim. Como meu querido professor Eduardo também, que é dessa área, docente. E tantos outros colegas, professores maravilhosos, pretestato, enfim. Né? O próprio, eu digo que é o top, né? O Pedro Coelho, porque eu aprendi lei das SAs com ele. Gente, olha, era uma aula espetacular, mas a gente estudava muito, não era assim, na moleza, não. Não é verdade? Então, com certeza, é muito interessante. E assim, me diga mais um pouquinho, como é que você quer dar conselhos agora, porque a gente já está quase chegando no momento que você vai fazer o tour conosco. Legal. Né? Que conselhos você dá para aquelas pessoas que estão aqui ou que vão ver a nossa live, que vai ficar gravada no canal do YouTube do CRC Ceará, né? Para iniciar. Porque a questão, às vezes, não é você estar aqui para iniciar. Como é que eu faço? Qual é o primeiro passo? Eu quero me testar, eu quero me desafiar, né? Pronto. O primeiro passo pode dar em vários ambientes. Um dos ambientes que você pode fazer é com seus clientes, né? Vai apresentar uma proposta de trabalho, vai apresentar um projeto, faça uma boa apresentação, treine em casa, peça para os seus filhos assistirem, cronometre, porque a apresentação ele tem que ter momento para começar e terminar. Vocês, olha, eu vou fazer a apresentação aqui de 45 minutos. Então você já tem que ter treinado isso para fazer em 45 minutos. Se for em 15, faça em 15, né? E aí, no ambiente da universidade, professora, é muito bom, exatamente como a professora Ana Flávia, quando ela foi minha aluna, que não queria falar de jeito nenhum, hoje ela fala, parece bebeu água de chocalho, fui eu que puxei essa menina aqui, com 14 anos de idade, ela tinha 14 anos, entrou na UFC, eu digo, vá aqui, fica aqui no quadro aqui. A Ivana, que está aqui nos assistindo também. Então, o professor, ele também tem esse papel, né, de indutor, de facilitador desse processo. Mas independente da pessoa, se você está no... Eu digo sempre para os alunos, olha, aproveite que você está aqui entre seus colegas, que você pode falar, pode errar, porque vocês são todos iguais, né? Então, essas são as chances. Não quero... Então, rapaz, aproveite isso, porque o profissional, ele tem que saber vender o seu produto, ele tem que saber vender o seu serviço, ele tem que saber se vender como profissional. Então, são oportunidades em casa, no trabalho, apresentando para clientes, num curso de pós-graduação, porque hoje a gente tem que fazer cursos de pós-graduação até não conseguir mais ler nem fazer nada, mas a gente tem que estudar permanentemente. Não pode parar nunca. Isso. Então as oportunidades estão aí. A pessoa tem que agarrar e treinar mesmo, fazer esse teste, né? Pois é, e eu queria só fazer uma complementação, porque a gente está falando, né, do primeiro passo para você iniciar o exercício da docência. Claro. Mas para a gente chegar lá na universidade, ser um professor da universidade, a gente pode ir dando alguns pequenos passos. Por exemplo, a gente pode começar a dar um curso de extensão. Com certeza, professor. Oferecer uma palestra. Tem um colega numa universidade, olha, minha expertise é ICMS, então eu posso dar uma palestra desse tema bem específico. Isso. Que todo mundo quer saber. E aí, são os pequenos desafios. Depois eu faço um curso de extensão. Aí na Unieducar vocês têm vários cursos, né? Sim, e vários professores. Que é muito factível. Professores que estão atuando
nesses cursos. São cursos interessantes, profissionais. Claro. Por quê? Porque quando você vai para o âmbito das universidades, normalmente existe um processo seletivo. E nesse processo seletivo, né, você vai ter que se preparar. Primeiro, vai ser avaliado não só o seu currículo, mas a sua experiência profissional e a sua experiência docente e o que você produziu. Então, quem está fazendo um curso universitário vai ter que produzir alguma coisa. Vai ter que fazer um trabalho, um artigo. Isso é interessante participar de uma revista, fazer uma publicação, manter fazer o currículo uma Lattes atualizado, né, professor? O Lattes, né? Manter um currículo próprio, que é o currículo Lattes, que às vezes a pessoa não sabe que currículo é esse. Ele não late não, gente. Currículo Lattes, que vem lá do latim. É um currículo acadêmico que é específico, uma plataforma. Você digita e vai ter uma plataforma, você vai ter uma senha. E esse currículo é um currículo universal. Você pode dar aula em qualquer lugar do Brasil, né? Ele tem validade nacional e as pessoas vão procurar o seu nome lá no currículo Lattes. E a gente tem que manter as publicações atualizadas e todos os passos acadêmicos. Existem hoje métricas que não são só acadêmicas. E isso aqui é muito legal, porque houve uma época em que as universidades só queriam as pessoas que tinham muita produção. Mas hoje, se você tiver, né, uma atuação profissional relevante e comprovadamente isso, então realmente você também pode estar numa área prática, ingressar. Com certeza. Porque o problema está, como é a experiência profissional docente? Aí eu queria que você desse uma dica. Como é? Eu quero fazer a seleção, quer que eu tenha experiência. Que tipo de experiência seria essa? Por onde começar? Só para a gente dar um gostinho aí, pessoal. Professora, até o próprio currículo Lattes, a plataforma Lattes, ela passou a aceitar uma série de outras produções, né, como entrevistas, como blogs, né, como redes sociais, que antes era impensável, era inimaginável. O Lattes antes só tinha o que a professora falou, trabalho científico, né, defesa de tese, participação em banca e tal. Hoje não, hoje o Lattes ele já abrange uma quantidade maior dessas variáveis, né? Então, assim, a grande sacada, né, que o profissional que quer enveredar por esse caminho como a professora falou, pesquisar sobre o Lattes, né, pesquisar sobre os requisitos ou os pré-requisitos que são necessários e começar a bater o centro, né? Começar. Quando a gente tem um objetivo, a gente trabalha para alcançar, né? Mas eu queria, depois a professora vai dizer, vou mostrar aqui para vocês o nosso estúdio e convidar vocês a fazerem um teste aqui com o teleprompter, o fundo infinito aqui, porque a gente forma o professor na modalidade online, viu, professora? Olha, eu sei, eu tive aí, a gente fez um evento aí, eu fiquei apaixonada. Legal. Então agora eu vou fazer a pergunta para te dar essa deixa. Certo? A gente está num momento em que a educação digital, né, ela está realmente ultrapassando a demanda em relação à presencial. Então, todos os educadores que já têm uma larga experiência, eles estão tendo que reaprender. Sim. Aqueles que não já começaram nessa carreira. Então, quem está começando agora, quais são as dicas para você ser um excelente educador digital? E aí, a deixa para você começar a nos mostrar. Legal. Eu vou mostrar para vocês aqui o nosso estúdio, certo? Para que vocês tenham uma ideia, né, de como a gente faz as preparações das aulas, certo? E aí você vai ter que vir aqui, né? Vocês que querem fazer gravação de aulas vão ter que vir aqui e ter que fazer uma experiência mesmo, né? Aqui, pessoal, isso aqui é o nosso fundo chroma key, né? A gente tem aqui alguns equipamentos de iluminação, temos também equipamento de teleprompter, ó, que a gente usa para gravar, né? A gente pode montar aqui alguns cenários específicos, cenários distintos, né? É um estúdio completo, com forramento acústico, com iluminação profissional, com captação de som e áudio profissional. Então aqui está à disposição de vocês que querem fazer a primeira experimentação no formato online e começar a embarcar nos seus cursos
numa plataforma digital, né? E aí construir uma outra fonte de atuação profissional, né? Uma outra fonte de renda, enfim. Né? Esse é o convite que eu deixo aqui, feito para todas as contadoras e para todos os contadores que estão aqui. Estudantes de contabilidade, venham aqui fazer os seus currículos. Hoje a gente já está migrando, professora, para o vídeo currículo, né? Até para isso, né, a docência ajuda. Por quê? Porque o currículo feito em vídeo, ele é muito mais poderoso, né? Porque o papel ele não consegue expressar emoção nenhuma. No papel você não consegue mostrar que você se apresenta bem, que você articula bem, que você faz uma venda, né? As pessoas pensam assim, porque é vendedor e tal. Todo mundo tem que ser vendedor. O advogado, o contador, o médico. Por quê? Porque se você não aprende, como a professora falou no começo, técnicas de oratória, né, de apresentação, a gente não consegue se vender, a gente não consegue vender bem o nosso produto. E aí a gente pode ser o profissional mais experiente possível, mas as nossas capacidades elas vão ficar limitadas, né, professor? Eu vou dar um exemplo para você, que não é só para quem está agora começando. Convite válido para advogados. Ó. Tem um advogado aqui, que é o Ale Peixoto. Venha, Tá? venha. Válido, Olha, é viu? all inclusive, pessoal, all inclusive. Mas eu vou dar um exemplo sobre essa questão, né, do currículo digital que é gravado. Eu fui fazer um curso de conselheiro de administração no IBGC, né? E a primeira coisa que eles pediram é um currículo, mas qual é o desafio, gente? Você tem que dizer toda a sua vida em até 5 minutos. Pronto. Aí eu comecei, assim, né, gente, eu comecei bem novinho e tudo, mas tinha muita coisa para falar. E eu falo demais. Qual é a saída? Fazer um script. Eu tenho que fazer um script. Isso. A gente coloca os pontos principais e depois que você escreve, você cronometra você falando. Isso. Claro, Aí depois é que você grava. Porque eu fiquei gravando e o negócio não cabia. Eu digo, não, tá errado. Aí liguei para um colega, não, Ana, tu tem que fazer diferente. Script. Faz o teu script, cronometra o script e dá certo. Isso. É por aí. Né? E você falou do vender, né? Aqui nos polos da Unifanol, nos polos aqui da Unifanol, a gente participou de um projeto, de uma campanha, que tinha que gravar uns vídeos aí pro Grupo Cidade. E aí tinha uma racha aqui, gente, eu tinha que fazer 20 vídeos e eles tinham que ser de 1 minuto. Não tem ideia, até a entonação da voz e a velocidade você tem que mexer para o negócio caminhar. Né? E o que você falou, reforçando, é uma oportunidade, porque são poucos os locais para você poder aprender. Com certeza, professor. Aí quando a gente vai para o dia a dia, a gente tem que aprender batendo cabeça. Isso. Se você puder ir até a Unieducar, combinar a agenda com o professor Juraci, estudante, advogado, até de uma outra área. A minha esposa é da área de saúde, vai também. Vai né? também, exatamente. Por quê? Porque é uma experiência e você vai fazendo um preparo. E é esse preparo, passo by passo, que você vai criando um corpo. Agora, eu volto a dizer, porque a gente só tem aqui 10 minutos e já vão para as perguntas master, viu? É assim, nada disso consegue, né, ter sucesso. Ninguém consegue ter sucesso se você... Eu sou um excelente vendedor, eu tenho aqui o dom da oratória, mas o conteúdo está Claro. Por que aí eu tô o colocando conteúdo isso? tem que ser a base. Eu falei aqui um resumo do currículo dele que ele nem gostaria que eu tivesse. Foi meio a contragosto. Mas como eu sou uma pessoa um pouco mais formal, eu disse, tem que falar assim. Diga que eu sou professor. Eu digo não, porque senão eu vou chorar aqui, que lembrando, quando você foi meu melhor professor do mundo. Aí ele autorizou falar o currículo, mas, gente, por isso que tem um conceito de long life learning, de educação continuada. Com certeza. Nós não podemos parar de estudar. E aí, para quem quer abraçar a docência, tem que ser realmente uma pessoa que é curiosa. A curiosidade, todos nós temos. Sabe que às vezes ela está esquecida ou oprimida. Você não tem um planejamento de tempo, você não cuida da sua saúde, você vive angustiado. Como é que você vai ter tempo de ler?
Como é que você vai ter tempo de fazer um artigo? Como é que você vai entrar num debate? Porque ninguém nasce sabendo, não. Mas a gente tem que participar. E entre ficar calado e falar uma coisa sem fundamento, fique calado. Exatamente. Fique calado, porque as suas Exatamente, palavras, olha, de Deus já dizia, a palavra tem poder. Se Exatamente. você não está sabendo, então fique quietinho. Agora, quando você quer falar, tenha conteúdo. Por isso que você pode ir trabalhando as duas coisas paralelas. Com certeza. Você faz uma graduação, faz a segunda graduação, faz um curso de extensão, faz uma pós, assiste uma live aqui dos conselhos. As lives do conselho são espetaculares, ficam gravadas, né? Então, hoje, com a ferramenta tecnológica, nós temos aí cursos excelentes, com valor acessível e outros até de graça. Então, não tem desculpa para não estudar. Não tem desculpa. Agora, se a pessoa quer realmente, faz um planejamento. Claro. Né? A gente vai fazer uma viagem, não, professor, planeja. Perfeito. Né? Se é para fora do país, agora tem que saber como é que vai tomar a vacina. Se a viagem é para vacina, então você tem que planejar. Né? Com certeza. E aí a gente está chegando aqui no nosso final da nossa live, temos aí apenas alguns poucos minutos. E eu queria ir aqui para o professor Juracy, né? Primeiramente, em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, agradecer a sua disponibilidade, esse prazer, amor professor. que você tem para contagiar as pessoas. Mas ainda tem uma dica que eu quero que você dê. Então, qual é a dica de $1 milhão? É assim, como foi o seu despertar, né, para a docência? Eu sei que você teve esse momento lá da MARP, que eu também passei por isso, é uma coisa maravilhosa. Na hora a gente quase fica branco, azul, né? Dependendo de como você estudando muito, ainda fica meio angustiado. Mas supera e depois diz, poxa, foi tão bom. Mas o que mais, assim, te levou a essa área da universidade? Assim, não vou agora para a universidade. Legal. Primeiro foi aquela degustação que eu fiz, professor, mas teve um fato que foi decisivo. Eu estava estudando para o concurso público e na véspera do concurso, estava estudando com mais 3 colegas e tal, e um decidiu assistir uma aula com uma pessoa até que eu conheço, né? E essa pessoa que eu conheço, ela sabe muita contabilidade. Mas aí eu disse, olha, essa pessoa sabe muita contabilidade, mas ela não tem o dom da oratória, ela não sabe ensinar, é um profissional competentíssimo, mas não tem o treinamento. Então, e aí o colega insistiu e foi fazer essa aula com esse meu conhecido, né? Ele acabou que a aula que ele fez foi horrível, ele acabou ficando reprovado no concurso, e o outro que ficou estudando conosco, eu fiz um exercício para ele, passei o dia todo estudando e ensinando a ele, e essa pessoa que estava comigo foi aprovado na prova, né? Então, aí eu percebi o poder que tem um professor, uma professora bem qualificado, motivado, querendo efetivamente entregar para o aluno um pouquinho da sua experiência, um pouquinho da sua vivência profissional. E aí foi a sacada que eu decidi que trilharia esse caminho, mesmo paralelamente a outra atividade ou outras atividades profissionais. Pois olha, professor, você acabou de dizer que o segredo, né, é você fazer tudo com muita paixão e amor. Com certeza, e eu quis, professor, assim, essa pergunta, a gente está caminhando aqui para as nossas considerações finais, mas aqui não só como membro da comissão, uma contadora com um pouquinho mais de experiência, não diria cabelo branco, tá tudo pintado, né? Mas, assim, falar de quem teve como sua aluna, que esse brilho no olhar, ele é necessário. Com certeza. Esse brilho no olhar. Então, quando a gente fala aqui sobre essa capacidade de falar, de se empoderar sobre um projeto, isso o nome vender não tem problema, mas é você colocar de forma clara e objetiva para o outro o que você tem de melhor. Conteúdo e as pessoas, elas precisam escutar isso com energia. Com certeza. Com certeza. Se você vai assim, olha, é o seguinte, eu sou isso aqui, não tá. Por quê? Eu não estou fazendo uma coisa que eu não gosto. Então, não faça, não faça. Claro, mas se você se identifica,
não tem uma satisfação melhor do que a gente ver um aluno, né, que está ali começando a caminhada e depois ver ele desabrochando, com aprendizado, uma pessoa que vai brilhando. Por exemplo, muito recompensador. Nesse seu exemplo, imagina a vida desse primeiro aluno, que você conseguiu tocar o coração dele no sentido de ensinar ele passar num concurso público. Ele teve uma outra trajetória. Com certeza. E ele talvez sozinho não conseguiria. Com então, certeza. Quando a gente fala, né, de educação, a gente fala, o educador, ele é um facilitador. Com certeza. Porque a atitude sempre vai ser do aluno. O protagonismo é do aluno. Absoluto. E é por isso que não é fácil trabalhar com a educação digital, porque a gente tem que entender que o aluno tem que ser o protagonista, mas ele precisa de um educador inspirado, com o olho brilhando, como o professor Juraci, né? Para que a pessoa possa realmente virar essa chave e vai fazer teleprompter, vai filmar, realmente vai brilhar. Tá? Eu quero mais uma vez aqui agradecer sua presença, sua Eu que agradeço, professora, sua participação. Né? Dizer que quando a pessoa faz algo com o corpo e a alma, os outros sentem essa vibração, essa energia positiva, que as pessoas que estão aqui conosco, né, se já são professores que adorem a sua profissão, se não são, passem a ser. Né? Também colocar à disposição o que precisarem, porque eu acho que na vida a gente sempre precisa de um empurrãozinho. Né? Com certeza. Eu tive um grande, tá aqui o meu mestre, não é? Mas sempre é muito bem-vindo. Que eu tenho certeza que o professor Juraci, na hora que abre as portas da Unieducar, para todos vocês que estão aqui, os que virão, está fazendo isso de coração para que as pessoas se empolguem. E vejam, sempre tem alternativa. Legal. Sempre podemos nos transformar. Né? A gente temos que só estar antenados para as oportunidades. Hoje aqui a gente já viu uma oportunidade. Né? Com certeza, professor. Viu? Pois olha, um abraço grande. Obrigada a todo mundo que esteve aí, nosso presidente. Eu vou agradecer, maravilhoso. Professor. Eu queria só agradecer também a Augusta, que é a nossa vice-presidente maravilhosa. Pensa uma mulher de fibra. É top. É mesmo. Agora é você. Tem deixar só o meu contato, é Juraci com Y, B de bola, Soares. Juraci B Soares. No Instagram é Juraci B Soares. Você pode entrar em contato comigo pelo Instagram e a gente vai conversando. Professora, agradeço muito a oportunidade. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui, ombreando aqui esse evento com a professora. Foi minha aluna, hoje é minha mestre. Né? Isso é um orgulho, professor, poder entregar conhecimento, colocar um tijolinho na vida de um profissional que se expande com a professora e nos orgulha muito. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Até a próxima. Um abraço, meus queridos. Beijão. Obrigado. Tchau, tchau. Murilão, um abraço. Tchau, obrigado a todos vocês que participarem, viu? Até logo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.